Aqui o local onde você aprende um método para faturar mais de 15 mil por mês através da regularização de imóveis rurais. Quer entender o processo para regularizar plenamente imóveis rurais e, em paralelo, um método para você conseguir faturar 15 mil reais por mês nesse mercado, mesmo que você não tenha formação nenhuma, mesmo que esteja começando do absoluto zero, com zero experiência, e mesmo também que você não tenha nenhum tipo de credenciamento, de cadastro em qualquer tipo de órgão que seja. Qualquer pessoa que executa o método do Combo Rural pode chegar no faturamento de mais de 15 mil por mês, regularizando imóveis rurais. Show! Então vamos lá. Quero saber a respeito aí o que é valor e o que é preço. Ah, é? Que legal! Vamos lá, primeira pergunta. A Regiane já deixou as perguntas aqui. Você assistiu a aula lá de marketing onde eu explico a diferença entre valor e preço? Sim, assisti sim. Aí você quer um complemento, não é isso? Isso. Show de bola. Vamos lá. Qual que é a diferença entre valor e preço? Essa é uma história que eu gosto de exemplificar muito. A diferença entre valor e preço. Isso é uma coisa muito importante, é um conceito muito importante que você precisa internalizar. Teve uma vez, Jane, que um colega meu, das antigas, ele trabalha também nessa área, e aí ele mandou uma mensagem para mim no WhatsApp. Ele chegou no WhatsApp e mandou assim para mim, falou: Murilo, cara, eu queria uma ajuda sua, queria que você me tirasse uma dúvida, porque eu estou recebendo muitas propostas, estou recebendo muitos clientes e estou enviando orçamento para eles, né? Só que eu não estou conseguindo fechar. Eu mando orçamento para o cliente e o cliente não fecha o serviço comigo. Eu queria uma ajuda sua, Murilo, porque eu acho que eu estou errando no preço. Ele falou assim para mim. Aí eu fiz algumas perguntas para ele. Cara, como é que você está calculando? Você está utilizando quais variáveis para você chegar no preço? Me manda um orçamento seu. Dei uma olhadinha. Esse aqui você cobrou isso? Tá? Dei uma olhadinha. Aí depois que eu dei uma olhada, eu falei, talvez ele não entendeu a diferença entre valor e preço. Aí eu perguntei, meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que você está errando no preço porque o cliente não está fechando com você. Mas você acha que será que você está errando no preço ou você está errando no valor? Eu retornei essa pergunta para ele. Ele achou que estava errando no preço. Eu retornei, você está errando no preço ou você está errando no valor? Aí, quando eu perguntei isso para ele, ele falou assim, oi? Como assim? Diferença? Valor e preço? Como assim, Murilo? Aí eu falei, talvez você acha que você está errando no preço, mas o preço está bom, o preço está coerente. Talvez você esteja errando no valor. E essa é um conceito muito importante que muita gente não sabe. Tem gente aí que eu vejo que tem 5, 10 anos de mercado e não sabe a diferença entre valor e preço. E aí esse é o mesmo cara que diz que o cliente não me valoriza. Olha só, o cliente não me valoriza. O cliente não valoriza um bom prestador de serviço. O cliente não dá valor à regularização, ao georreferenciamento. O pessoal do georreferenciamento reclama muito. Está tudo intrínseco com o valor. Então, preço é preço, valor é valor, pessoal. O preço é um número, o preço é um número. O preço é quanto você cobra, é aquele número que aparece ali no papel do orçamento que você manda no PDF, ou você manda impresso no orçamento, ou tem gente que comete o equívoco gravíssimo, Regiane, de, por exemplo, mandar o preço do serviço no WhatsApp. Eu já vi essa catástrofe acontecer. O cara pergunta quanto fica para fazer esse serviço. O cara responde no WhatsApp, é 5 mil reais. E aí esse mesmo cara é o cara que reclama do valor. Preço é um número, o preço é um número. O valor é toda a transformação que o cliente recebe, é todo o benefício que o cliente recebe, é tudo aquilo que você não consegue calcular, é tudo aquilo que não tem preço, é tudo aquilo que é incalculável diante do cliente. Aquilo é os benefícios que você entrega, é a transformação que você entrega para o cliente. Então, por exemplo, quanto custa um proprietário de imóvel rural botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que ele não vai ter, que ele está regular, que ele não deve nada ao governo? Muitas das vezes, os proprietários de imóveis rurais, principalmente os produtores rurais, o maior patrimônio deles é o imóvel rural, é a produção rural. E às vezes aquele cara ali, ele tem vários herdeiros, né?
E a gente não vive para sempre. E a gente sabe que, infelizmente, né, existem alguns casos aí que a gente tem divergências, que tem brigas familiares, né, por conta desse patrimônio que vai ser herdado. Então, quanto é que custa para esse proprietário de imóvel rural, esse senhor, ele saber que o patrimônio dele, que ele lutou tanto para construir, não vai ser motivo de briga entre os herdeiros dele? Quanto é que custa ele colocar a cabeça no travesseiro e dormir com a cabeça tranquila, sabendo que ele vai deixar o patrimônio dele todo organizado para a família ali? Isso é o valor que você entrega para o cliente. Beleza? Então, o preço é um número. O valor é toda a transformação, é tudo aquilo que você gera para o cliente. Então, às vezes, Rejane, muitos profissionais, principalmente nós, que somos profissionais técnicos, né? Profissionais altamente técnicos, você fez aí a gestão ambiental, né? Com certeza aí você deve ter estudado muito para entender tecnicamente, né, todos os aspectos aí da gestão ambiental. A gente fica muito preocupado com a questão técnica em relação ao serviço. Então, a gente está preocupado para o cliente falar, doutor João, você vai receber o número do NIF, você vai receber a declaração do ITR, você vai fazer o georreferenciamento do imóvel rural. E a gente esquece de falar também a linguagem popular, a transformação no popular, na linguagem do cliente, o que é que vai mudar na vida dele, o antes e o depois de ter feito o serviço. Então, a gente, às vezes, esquece de mostrar o valor do serviço. Tudo isso é incalculável, tá? Então, acredito eu fortemente que esse colega que perguntou se ele estava errando no valor e no preço, eu tenho certeza que ele estava errando no valor. Ele está preocupado só em mandar o número do orçamento, o preço que vai ser o orçamento, tá? E aí já entra um pouquinho dentro desse conceito de precificação que a gente tem aqui na GNSS, que uma das premissas é entender que a precificação do imóvel rural, não existe um valor exato. E aí, às vezes, a gente fica ali meio com aquele receio, com aquela necessidade de querer atingir um número exato da precificação. A gente quer tanto acertar o número da precificação e não é errado, a gente tem que fazer o cálculo do orçamento direitinho, bonitinho para o cliente, mas a gente se preocupa tanto no número do orçamento que a gente se esquece do valor. Isso que é muito importante, eu coloquei lá na aula de marketing, uma das primeiras aulas é a importância de a gente entender o valor e preço. A gente precisa calcular o preço certo, mas eu não posso esquecer de demonstrar para o meu cliente o valor do meu serviço. Porque qual que é a sacada, Rejane, principal? Quando eu gero valor para o cliente, qual que é a jogada da negociação ali? Você está negociando com o cliente. Quando você está calculando o preço do orçamento, fica aquele jogo da negociação. Aquele jogo ali do o Lobo de Wall Street. Fica aquela negociação ali. Qual que é a grande sacada, a mais simples? Enquanto você está negociando com o cliente, na cabeça dele, ele fica o tempo todo tentando adivinhar qual é o preço que você vai cobrar. Não tem jeito. O cliente, ele vai analisar tudo, a maneira como você fala, a maneira como você se porta, a maneira como você conversa com ele, a maneira como você trata ele, a maneira como você é atenciosa com ele, a maneira como você responde rápido para ele, a maneira como você se demonstra se preocupar em resolver o problema dele. Tudo isso ele fica analisando. E aí, na cabeça do cliente, ele quer sempre saber, ele fica tentando adivinhar quanto que você vai cobrar. E muitas das vezes não quer saber qual é o processo todo, quer primeiro o valor. Exatamente. Beleza? Então, voltando para a parte da negociação, só para fechar a diferença de valor e preço, como é que funciona o jogo da negociação? O cliente fica tentando adivinhar quanto é que a Rejane vai me cobrar? Quanto que a Rejane vai me cobrar? Ele está ansioso, fica aquela ansiedade ali. Você precisa controlar a ansiedade do cliente. Você precisa sacar, esse cara está ansioso para saber o preço, mas ele tem que saber o preço no momento certo e também de uma maneira que eu tenha condições de dar o preço para ele. Eu não estou segurando o preço porque eu estou igual a João Kleber, peraí. Não, estou segurando o preço porque existe um processo antes de eu dar o preço para ele. Quanto mais você gera valor para a prestação de serviço antes de mostrar o preço, melhor para você. E aí, Rejane, fica a primeira dica aqui, já que você fez a pergunta.
Nunca diga o preço antes de mostrar o valor do serviço. Porque se você diz o preço antes de mostrar o valor, já acabou aquele jogo da negociação, já acabou a quebra de expectativa. E aí, qual que é a jogada? Se o cliente imagina que o preço que você vai cobrar é um pouco maior do que você cobra, o que é que soa na cabeça do cliente? Baratinho. Porque ele já estava com a expectativa de um preço maior do que você colocou no orçamento. Se você fala o preço para depois demonstrar o valor, aí você tem que correr atrás de um jogo que você já está tomando de 2-0. Você vai ter que revirar, porque às vezes o cliente não quer nem mais ouvir você falar. Ele não quer nem mais ouvir que você vai resolver o problema dele, não vai nem querer mais ouvir que você vai deixar ele dormir com a cabeça tranquila. Então, esse processo precisa ser feito. Você demonstra primeiro o valor, depois você demonstra o preço. Depois você fala o preço. E uma grande sacada é entender que o valor do serviço é específico para o cliente, tá? Então, cada cliente vai ter um valor. Cabe a você, cabe a nós, entender com quem eu estou conversando, entender quais são os problemas dele e qual é a solução específica que eu vou proporcionar para esse cara. E aí eu demonstro o valor, entendo o problema dele, proponho a solução, demonstro o valor e depois eu venho com orçamento com preço. Beleza? Tá bom? Beijo no coração e tchau, tchau.